Shabbat Shalom, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar a Paraxá de número 53, Paraxá Ha'azinu, que significa ouçam, que corresponde a Deuteronômio 32:1 e vai até o versículo 52 do mesmo capítulo. Então é apenas um capítulo, é uma porção curta, onde o tema central dessa porção é o cântico Ha'azinu, né? O cântico de Moisés. Como dito, essa paraxá é a penúltima paraxá, é a paraxá de número 53. Contudo, detalhe muito importante, esta é a última paraxá que nós estudamos no Shabat, tá? Esse é um detalhe muito importante, que a paraxá de número 54, a paraxá Vezot HaBrachá, que corresponde a Deuteronômio 31 e vai até o final do livro Deuteronômio 34:12, ela é lida na festa de Simchat Torá, na alegria da Torá. Então essa paraxá é a última paraxá que nós estudamos no Shabat. Essa porção, ela vai falar do último discurso de Moisés ao povo de Israel, e normalmente nós tendemos a dar atenção, e o último discurso de uma pessoa acaba ficando o discurso mais importante, né? Porque são as últimas orientações, são as últimas instruções, como que de um pai para os seus filhos. Contudo, essa paraxá, nós vamos ver que são palavras duras, um discurso duro, até porque Moisés, como um pastor que conhece o seu rebanho, Moisés conhecia os seus liderados, Moisés conhecia o povo, Moisés conhecia o povo de Israel. Tanto que no da paraxá anterior que nós estudamos, Vaelech, Moshe diz assim, em Deuteronômio 31:24, Moshe continuou o registro das palavras desta Torá em um livro até terminar a tarefa. Quando concluiu, Moshe deu essas ordens aos levitas, que carregavam a arca com a aliança de Adonai. Peguem este livro da Torá e o coloquem ao lado da arca da aliança de Adonai, o Deus de vocês, para que ele sirva ali de testemunha contra vocês. Pois sei, olha só o que Moisés está dizendo para o povo, hein? No seu último discurso, ele diz: pois sei como vocês são rebeldes e teimosos. Mesmo enquanto estou vivo, olha o que ele diz: na companhia de vocês hoje, vocês se rebelaram contra Adonai. Quanto mais farão após a minha morte? Reúnam para mim todos os líderes de suas tribos e seus oficiais, que eu possa dizer estas coisas para todos ouvirem, chamando céu e terra para testemunharem contra eles. Pois sei que, após minha morte, vocês se tornarão muito corrompidos e voltarão as costas ao caminho que ordenei a vocês, e que a desgraça os alcançará no Aharit Hayamim nos últimos dias, pois vocês farão o que Adonai considera mal e o provocarão com seus atos. Então, olha a fala de Moisés, a última fala de Moisés, o último discurso de Moisés. Olha, eu sei que vocês são rebeldes, teimosos,
enquanto eu vivo. E eu sei que quando eu morrer, o negócio vai piorar, vocês vão virar as costas para o eterno. Moisés falou: olha, eu morrendo, vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Como se diz, a congregação vai acabar, pode tirar a placa, porque ninguém vai seguir o caminho, não. Cada um vai andar conforme o seu nariz. Ninguém guardou nada, vamos dizer assim, durante os 40 anos no deserto, vendo sinais, vendo maravilhas, recebendo os mandamentos, as instruções, vendo a manifestação de Deus e nada. Esse é o discurso de Moisés. Depois de 40 anos guiando o povo, ensinando o povo, e aí ele manda registrar as palavras da Torá e colocá-la ao lado da Arca da Aliança. Por quê? Porque a Torá será testemunha contra o povo. Então, o livro do testemunho, a Torá é um livro do testemunho. A Torá vai testemunhar contra a nossa desobediência. Então, quando as Escrituras dizem que quando o Eterno se assenta para julgar, e é o que ele está fazendo hoje, ele abre-se os livros, e um dos livros que se abre é o livro do testemunho, é a própria Torá, a instrução que Deus deu ao seu povo. E aí nós somos julgados de acordo com aquilo que está escrito na sua palavra. E aí, como nós lemos aqui, Moshe deu ordem para que se reunisse todos os líderes das tribos e os oficiais para ouvir aquilo que consta na Parashá Razino, esse cântico. Aí abre a sua Bíblia em Deuteronômio 32. Olha o cântico. Olha o cântico que Moshe falou ao ouvido dos líderes do povo. Ouçam, razino, ó céus, quando falo. A palavra aqui para ouvir, escutar, é razino. Existem duas palavras hebraicas para escutar, ouvir. Uma é razino, que significa um escutar próximo. É o falar ao pé do ouvido. É como se Moisés falasse ao pé do ouvido dos líderes. E a outra palavra é vetimá, que vem de shema, né? Vetimá significa escute, mas é um escutar distante. É o falar, você falar, mas a pessoa está escutando de longe. Então, razino é um escutar, mas um escutar próximo, ao pé do ouvido. E olha o que ele diz: razino, ó céus, quando falo. Escute, terra, as palavras da minha boca. Que meu ensino caia como chuva, que meu discurso se condense como o orvalho, como chuva ligeira sobre as folhas da relva, ou como aguaceiros sobre as plantas em crescimento. Deixa eu abrir um parêntese aqui nesse versículo 2 também. Aqui nós temos 4 expressões para as palavras, para a instrução, para a Torá. Olha só, que meu ensino caia como chuva.
Primeiro ponto. Que meu discurso se condense como orvalho, segundo forma de chuva. Como chuva ligeira, terceira forma. E como aguaceiro, quarta forma. 3 formas de o Eterno regar a terra. Através da chuva, através do orvalho, através de uma chuva ligeira, uma chuva mais forte, e aqui é como que um aguaceiro. 3 formas do ensino, da instrução da Torá. E o que os sábios ensinam sobre esse versículo 2? É os 4 níveis de interpretação da Torá. É aquilo que os sábios chamam de Pardes, que literalmente significa paraíso, mas que é um acróstico para os 4 níveis de interpretação da Torá. O primeiro, Pshat, que é o nível literal, você entende aquilo que de fato está escrito, é o Pshat, é o nível literal. O segundo nível é o Remes, que é quando você lê um texto, mas esse texto vai aludir a um outro evento. Então é o Remes. Terceiro nível é o Drash, que é o nível mais investigativo. É onde você lê um texto e esse texto existem outros paralelos em outras passagens, você junta, você choca esses textos. E o quarto nível de interpretação da Torá é o Sod, Sod significa escondido, o secreto, né? É a revelação, é aquilo que quando você lê ou quando você aprofunda até mesmo na gemátria, no valor numérico das palavras, ou da forma da palavra, da origem da palavra, e aquilo vai te dando revelações extraordinárias e profundas do conhecimento de Deus. Isso é o nível Sod. Então, a palavra de Deus, ela tem 4 níveis de interpretação. Por isso, essas 4 expressões aqui para a chuva, que meu ensino caia como chuva. Os rabinos também ensinam, a chuva é algo que vem para dar vida. Então, assim como a Torá, ela é dada para que haja vida e não morte. Que meu discurso se condense como orvalho. Orvalho, é como se fosse uma chuvinha bem fina, né? E aquilo que penetra mesmo na terra, né? Que deixa o solo bem encharcado. E aí os rabinos ensinam, a palavra do Eterno é assim também, ela cai como orvalho na nossa alma, no nosso espírito, e ela penetra, curando, né? Nos curando de todo o sofrimento, né? Ela consegue ir, como diz o escritor aos Hebreus, ela penetra na divisão da alma e do espírito e consegue separar, discernir as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela consegue infiltrar e ir no âmago da nossa alma. Como uma chuva ligeira sobre as folhas da relva, aquela chuva forte, e os rabinos falam, uma chuva tão forte que tira as ervas daninhas, quebra os galhos fracos e podres. Então, a palavra do Eterno também, ela nos limpa, é o que Yeshua ensinou para os seus talmidim, para os seus discípulos, antes de partir, ele disse, olha, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos prego, que eu vos ensino. Então, a palavra de Deus, ela nos limpa das ervas daninhas, quebra os galhos podres que existem
em nós. A palavra de Deus, ela nos limpa. E como aguaceiros aqui, é uma chuva torrencial que causa até as enchentes, né? Então a palavra de Deus também, ela é forte, né? Ela arrasta e não tem quem que possa conter também a sua força e o seu ímpeto. Então nós temos essas interpretações aí para o versículo 2. Mas o cântico continua. O cântico no versículo 3 diz: pois eu proclamarei o nome de Adonai. Venham, declarem a grandeza de nosso Deus, a rocha, sua obra é perfeita, pois todos os seus caminhos são justos. O Deus digno de confiança que não erra, ele é justo e reto. Ele não é corrupto. O defeito está em seus filhos, uma geração desleal e pervertida. Vocês, membros de um povo tolo, tão carente de sabedoria, é desse modo que compensam Adonai? Ele é seu pai, que os criou para ser dele, pois foi ele quem os formou e preparou. Lembrem-se de como foram os dias antigos. Pensem sobre os anos de todas as eras. Perguntem a seu pai e ele dirá a vocês. E também o farão seus líderes. Eles darão a vocês as informações. Quando Elion, o Altíssimo, concedeu a cada nação sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras aos povos de acordo com a população de Israel. No entanto, a porção de Adonai era seu povo, e Jacove tornou-se sua herança. Esse versículo 8 aqui é interessante porque diz que o Eterno distribuiu a fronteira aos povos de acordo com o número dos filhos de Israel. E quando Israel desce para a terra do Egito, eram 70 almas. Então, sábios ensinam que, no princípio, Deus criou 70 nações. Então, o número 70, ele é o número de nações. É interessante porque a Parashá Razino também, ela tem 70 versos. Olha que interessante. Aí o versículo 10 diz assim: ele estabeleceu o seu povo na região desértica, em um deserto uivante e desgastado. Ele o protegeu e cuidou dele, guardou como a pupila de seus olhos, como uma águia desperta sua ninhaça, esvoaça sobre os filhotes, estica as asas, toma-os e os carrega enquanto voa. Apenas Adonai guiou seu povo, nenhum Deus estranho estava com ele. O versículo 10 fala como que o Eterno estabeleceu o povo de Israel durante 40 anos no deserto, e como que o Eterno cuidou deles. E aqui no versículo 11, nós temos o Eterno comparado a uma mãe águia que carrega os seus filhotes e ensinam eles a voar, né? A águia, quando quer ensinar os seus filhotes a voar, ela coloca, né? Pega eles, eleva eles a um nível mais alto nos céus e solta, para que eles se virem e comecem a bater as suas asas, para que o instinto de sobrevivência desperte dentro deles, e eles comecem a bater as asas e a voar. E a mãe fica vendo. E olha, tem filhote que só cai, vai cair na deriva, e ela olhando, e aí quando ela vê que o filhote não vai bater a asa, ela dá aquele mergulho rasante, né?
e abre as asas e pega o filhote e leva ele de volta para o ninho. E assim ela faz até o filhote aprender a voar. Olha a linguagem que o Eterno usa no Cântico Razino, como que o Eterno cuidou do povo de Israel e ensinou a eles a voar. E olha que interessante, os elevou a um nível altíssimo que é a revelação da Torá. E agora ele fala, voem, solta eles para que eles voem nas asas dos mandamentos do Eterno. Só que aí, mesmo quando o Eterno olha para eles, esse povo não vai voar, não. Ele, como uma mãe águia, ele abre as asas, pega o povo de novo e tenta, até que eles aprendessem a voar. Olha que linguagem linda que Moisés usa aqui para os líderes do povo, falando sobre o Eterno. Versículo 13 diz assim: ele os fez montar. Isso agora vai falar da prosperidade que o Eterno deu. Ele os fez montar nos altos da terra. É interessante que essa mesma expressão aqui aparece em Isaías 56, para aquele que guarda o Shabat. Eles comeram o produto dos campos. Ele o fez tomar mel das rochas e o azeite de oliva dos rochedos, coalhada das vacas e leite das ovelhas, com gordura de cordeiro, carneiros de Baxã e cabras, com a mais fina farinha de trigo. E vocês beberam vinho espumante do sangue de uvas. Uma linguagem que de prosperidade, lembrando que onde que eles estavam, os versos anteriores, o Eterno falou, olha, vocês estavam num deserto uivante, não tinha nada. E o que o Eterno fez com vocês? Olha aqui, a prosperidade, vocês comeram do melhor da terra. Então, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós temos Deus do nosso lado, não importa o ambiente, pode ser desértico, pode ser o caos, que o Eterno cuida e prospera e abençoa. Nós lembramos isso do nosso pai na fé, Isaac. Isaac plantou no tempo de seca, de uma grande fome na terra de Gerar, e Deus fez com que ele colhesse 1 por 100. A cada semente ele colheu foi 100 frutos daquela semente. Então o Eterno faz isso. E aí o Eterno está lembrando da prosperidade que o povo viveu em meio ao deserto, para mostrar, olha como que eu cuidei e cuido de vocês. Mas, olha o versículo 15, e aí nós temos um nome poético para Israel. Versículo 15, mas Yeshurun engordou e chutou. Você engordou, engrossou, ficou obeso. Abandonou a Deus, seu Criador. Isso aqui que é triste, irmãos. Existem muitas pessoas que não sabem lidar com a prosperidade. Não sabem lidar com o êxito, com o sucesso. Não sabe. Ele engorda, ele incha. Vai depender aí da versão, da coice. Começa a dar coice. Coice nas pessoas e coice no Eterno. Não, isso aqui é fruto do meu esforço, fruto da minha capacidade, o meu braço produziu isso. E o Eterno já alertou isso lá atrás, através de Moshe. Não pensem que foi o braço de vocês, que foi a capacidade intelectual, que foi as suas habilidades que fez isso. Não, tudo isso provém do Eterno. É o Eterno quem dá, é o Eterno quem tira, é o Eterno que faz acontecer. Então, existem pessoas que não sabem lidar com a prosperidade, com a bênção, com o êxito, com o sucesso, não sabem lidar. Eles engordam e dão coice, e se esquecem do Eterno, abandonam o Eterno. Ganha um pouquinho de dinheiro e esquece do Eterno. Engordou. E agora dá coice ainda. Se você for falar alguma coisa, meu filho, o coice come.
a ferradura está afiada. Então, irmãos, o povo de Israel não soube lidar com o dinheiro, não soube lidar com a prosperidade, com o êxito, com o sucesso, com a fama. Então, Israel, o povo de Deus, não soube lidar. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Olha o que diz o final do versículo. Ele desprezou a rocha Tsur, sua Yeshua, a sua salvação. Então o povo de Israel engordou, deu coice de tal forma que desprezou a rocha e desprezou Yeshua, a Yeshua, a salvação. Sacrificaram a demônios, na minha Bíblia está demônios, a não deuses, deuses que nunca conheceram, novos deuses surgidos há pouco, as quais seus antepassados não temeram. Na versão de vocês está demônios também? E aqui é a ideia de Shedim, né? De bode peludo, como se fosse um... Então, por isso que a imagem do demônio ela é associada ao Baphomet, que é aquele bode, né? Daqui a origem do Shedim, né? É um ser dantesco, peludo, né? É terrível esse bode do deserto, né? Terrível, terrível mesmo. Então, a ideia de física do demônio é essa aí, do Shedim, dos demônios, né? Então, eles provocaram o Eterno ao ciúme com demônios, porque quando eles sacrificam a outros deuses, eles estão sacrificando, na verdade, a demônios, a espíritos enganadores. E até hoje acontece isso, né? Paulo falou isso lá em 1 Coríntios 8, 1 Coríntios 10, quando você sacrifica uma imagem, oferece algo à imagem, você está sacrificando a demônios. Aí nós temos versículo 18, vocês ignoraram a rocha que os gerou, esqueceram-se de Deus, de quem os fez nascer. Versículo 19, Adonai viu e encheu-se de desprezo pela provocação de seus filhos e filhas. Versículo 20, ele disse, esconderei deles o meu rosto. Essa é uma das expressões mais fortes da Torá, esconderei deles o meu rosto. É quando há o ocultamento do Eterno, Ra-Ester, né? Daqui que vem o nome Ester, né? Ocultamento. É aquilo que o Eterno fez até na festa de Purim, né? O Eterno Ra-Ester, ele se esconde, ele se oculta. E aí a pessoa pergunta, onde está Deus agora? Pois é, você desprezou o Eterno, aí ele se oculta. Eu esconderei dele também, esconderei dele o meu rosto quando vier a tragédia. Então tem muita gente, essas porções finais aqui falam muito do que é o Holocausto, porque quando você vê documentários e filmes de Holocausto, você fala, meu Deus, o que aconteceu com o povo de Israel? E aí os próprios judeus falam, onde estava Deus no Holocausto? Aonde ele estava? Ele se ocultou, porque vocês desprezaram o Eterno primeiro. O ser humano é assim, né? Ele despreza o Eterno, engorda, fica obeso, dá coice, aí na hora que o Eterno sai de cena, se oculta, e a tragédia vem, o cara esqueceu, né? Que ele desprezou o Eterno e começa a gritar, onde que está Deus? Né? Eu servi a Deus. Serviu não, você desprezou a rocha. Você desprezou a rocha da tua salvação, aí o Eterno se oculta o seu rosto. Então foi isso que aconteceu no Holocausto. O Eterno se ocultou, e não foi só no Holocausto, não. Foram várias vezes para o povo de Israel se lembrar. E por que o Eterno faz isso? É uma pergunta pertinente. Por que o Eterno se oculta? Tem esse ensinamento até no Cântico dos Cânticos, o ocultamento do noivo, o ocultamento de Deus, ele se oculta para ver se você vai procurá-lo. Até mesmo no ocultamento, Deus se oculta
E a linguagem ali no Cânticos é como que o Eterno ficasse olhando pela fresta do muro, vendo se você está procurando ele para ele se manifestar de novo. Então, o Eterno é amoroso, mesmo quando ele é desprezado. Então, o Eterno diz no versículo, através de Moshe, no versículo 20, ele disse: esconderei deles o meu rosto e verei o que será deles, pois são uma geração perversa, filhos indignos de confiança. Versículo 21 também é fantástico. Eles incitaram meu ciúme com um não Deus e provocaram-me com suas vaidades, porque os ídolos são vaidades. Olha o versículo 21. Eu incitarei o ciúme deles com um não povo e os provocarei com uma nação vil. Rav Shaul, o apóstolo Paulo, pega esse versículo 21 e aplica ele na sua carta aos Romanos, especificamente no versículo 11, aonde ele vai ensinar que o gentio ele tem que provocar ciúmes em Israel. Vamos dar uma pausa aqui, vamos ir lá em Romanos 11, onde Paulo vai falar da salvação de Israel, e dentro desse tema ele fala do ciúme. Romanos 11, versículo 11 também. Diz assim: nesse caso digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação ou a salvação chegou aos gentios. Para provocar-lhes, olha aí, ciúme. Além disso, se o tropeção deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel é uma condição menos favorável que a dos gentios lhes traz riquezas, quanto mais, calva homem, quanto mais, quão maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude. Olha o que Paulo está fazendo. Aquilo que os rabinos chamam de calva homem, do menor para o maior. Se eles negarem Yeshua, trouxe riqueza para os gentios, porque a salvação vem para os gentios, quanto mais quando Israel estiver na sua plenitude, ou seja, quando eles receberem Yeshua como Messias, se eles negando abençoou todas as nações, abençoou os gentios, quanto mais a sua plenitude, quando eles aceitarem Yeshua como Messias. E aí o versículo 13 diz assim: entretanto, aos gentios dentre vocês digo isso, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, olha, de novo, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Porque se o fato de terem rejeitado Yeshua significa a reconciliação do mundo, o que significará quando o aceitarem? Será vida entre os mortos, ressurreição, Terrilat Hametim, a ressurreição dos mortos. Então,
o Eterno fez com que a salvação chegasse até os gentios, para que os gentios provocassem ciúmes em Israel. E o que deve provocar ciúme em Israel? É o nosso temor ao Eterno, né? A nossa reverência. Mostrar que eles não tiveram isso, nós temos que mostrar isso a eles. Mais reverência que o povo judeu, mais respeito ao Eterno que o povo judeu, mais santidade que o povo judeu, mais vida de oração que o povo judeu, mais vida de jejum, de consagração eterna que o povo judeu. Atrelado a isso, aquilo que nós já fazemos, né? O Shabat. Eu já disse isso aqui várias vezes. Você vai ver rabinos na internet falando que Shabat não é para gentil. Eles falam, Shabat não é para gentil. Não façam. Não celebrem, porque isso aí não foi dado a vocês, foi dado ao povo judeu. Eles falam isso, que foi dado para nós, não para vocês. E quando eu, com santidade, temor ao Eterno, reverência, respeito, além disso, eu celebro o Shabat da forma correta, com zelo, com carinho, com cuidado, com respeito, provoca ira neles. Fala, quem é você, gentil, para celebrar o Shabat? E aí eu causo ciúme neles. A festa de Yom Teruah, a festa das trombetas, quando a gente toca a trombeta, escuta o som do shofar, se quebranta diante do Eterno. Se um judeu passar e ver isso, ele fica com ciúme. Ué, por que eles estão celebrando as nossas festas? Essas festas são nossas, foi dado ao povo judeu. Não, essas moedim, esses tempos determinados, que nós chamamos de festas, são do Eterno. E o Eterno deu ao seu povo. E nós também somos povo do Eterno, por isso que nós celebramos Shabat, celebramos Yom Teruah, a festa das trombetas. E isso incita o ciúme, e isso vai incitar o ciúme neles, quando a gente observa os mandamentos que a princípio foi dado para eles, mas que chega até nós através do Messias judeu Yeshua, que nos conecta na oliveira verdadeira, que é o Israel temente, e que serve ao Eterno, o remanescente fiel. Então é dessa forma que nós devemos causar ciúmes a Israel. Não é só celebrar as festas, muito mais que isso. É ter santidade, temor, reverência, compromisso, zelo, diligência. É isso. Simplesmente celebrar por mera tradição, isso aí os judeus fazem melhor que nós. Tradição por tradição, a deles é muito melhor. Eles já estão aí há anos fazendo isso. O nosso diferencial é a kavaná. E tem que ser a kavaná. É sair do mecânico, sair do tradicional, sair do ritualístico e celebrar da forma correta, no seu contexto original, com temor, reverência, diligência, zelo, carinho, cuidado, amor ao Eterno. Isso provoca, sim, isso provoca ciúme em Israel. E esse é o propósito da salvação do gentio. Versículo 22. Aqui nós temos a imagem de inferno, Sheol. Versículo 22. Pois minha ira foi acesa, ela queima até as profundezas do Sheol, devorando a terra de suas colheitas, incendiando as raízes das colinas. Enviarei desastres sobre eles, usarei todos os meus arcos contra eles. Fatigados pela fome, serão consumidos pela febre e pela derrota amarga. Eu lhes enviarei as presas de animais selvagens e o veneno de répteis que rastejam sobre o pó. Do lado de fora, a espada deixará pais sem filhos. Do lado de dentro, há pânico, com a morte tanto de moços quanto de moças, crianças e anciãos de barba grisalha. Versículo 26. Considerei
o extermínio deles, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Esse versículo 26 aqui é terrível. O Eterno considerou o extermínio do povo judeu. E sabe o que os sábios ensinam? Que pelo povo de Israel, como o povo de Israel tinha uma missão, que era de ser testemunha do Eterno, de testemunhar a Torá, e ele não executou essa missão, com isso perdeu o direito de existir. Por isso que o Eterno considerou o extermínio deles. Vai exterminar esse povo, hein? Eu dei para eles uma missão de viver a Torá, de ser luz para as nações. Eles não cumpriram com a missão deles, eles não têm direito de existir. Isso é muito forte, irmãos. A partir do momento que nós temos um chamado, uma missão, e a gente não executa o nosso chamado e a nossa missão, nós podemos deixar de existir. Agora falo quanto à congregação. A partir do momento que nós, aqui da comunidade messiânica da reconciliação, não cumprimos com o propósito pelo qual nós existimos, nós deixamos de existir. O Eterno, o próprio Eterno vai se incumbir de tirar essa placa, de fechar essa porta aqui. Se nós falharmos no nosso propósito, na nossa missão, que o Eterno nos deu aqui em Mariana e região. Então, é algo muito sério, é algo que aconteceu com Israel e que se aplica a qualquer congregação, a qualquer igreja, a qualquer indivíduo. A partir do momento, o Eterno te deu um chamado, o Eterno te deu uma missão, e você não executa essa missão, você perdeu o direito de existir. É por isso que o profeta vai dizer acerca do ímpio: e naquele dia eles serão como nunca se estivesse existido. E vira pó, some, desaparece, deixa de existir, né? Há quem diga que a ideia do inferno é isso: é o camarada queimar igual a vela. Aí vai chegar um ponto que ele apagou, deixou de existir. Então, versículo 26 é terrível. O Eterno considerou o extermínio deles, a ponto, olha só, apagando-lhes a memória dentre a raça humana. Mas por que o Eterno não fez isso e não faz isso, por mais que Israel mereça? Mas temia a insolência do inimigo. Temi que seus adversários pensassem de modo equivocado: nós mesmos fizemos. Adonai nada teve a ver com isso. Olha só. Pense se os nazistas tivessem conseguido exterminar os judeus. O que eles iam falar? Foram nós, os nazistas, que varremos Israel do mapa. Acabamos com o povo judeu. Aí o Eterno falou: o quê? Vocês? Não. Por isso, vocês vão matar aí 6 milhões, vai dizimar, vai haver uma carnificina, mas vocês não vão eliminar eles, não. Aconteceu assim, irmãos, no exílio assírio, aconteceu assim no exílio babilônico, aconteceu assim na chacina romana, lá na revolta de Bar Kokhba, na destruição do templo no ano 70 pelo general Tito, no ano de 135, na revolta de Bar Kokhba com o imperador Adriano, que chacinou o povo judeu. Aquilo que eu disse, povos que existiram antes do povo judeu não existem mais. E até os historiadores que não servem a Deus, eles ficam: como que esse povo existiu? Como que a língua desse povo existe ainda? Como que o povo, nenhum povo, senão o povo judeu, existe hoje, depois de todos os exílios, depois do Egito, depois da Síria, depois de Babilônia, depois de serem expulsos pelos 4 cantos da terra pelos romanos. Como que esse povo existe ainda? Como que esse povo tem uma língua ainda? Como que a tradição desse povo persiste há milênios? Qual que é a explicação disso? A explicação disso é o Eterno. O Eterno temeu a insolência do inimigo. Por isso que ele não pôs fim ao povo de Israel. Mas ele considerou o extermínio deles. Por quê? Porque eles tinham uma missão e falharam nessa missão. E nós, como discípulos de Yeshua, se nós temos uma missão e se nós não
executamos essa missão, nós podemos deixar de existir. Versículo 28. Eles são uma nação desprovida de bom senso, falta-lhes discernimento. Se fossem sábios, descobririam o seu destino e o entenderiam. Versículo 30. De novo lembra o holocausto. Pois como pode um indivíduo caçar 1000 pessoas e 2 homens porem 10.000 em fuga? Se olhava lá aquele tanto de judeu, um soldadinho nazista, 1, 2, e o povo lá cabisbaixo, sendo conduzido. Por que não aconteceu nada? Aí, ó, por que não aconteceu? O Eterno permitiu. Como que isso pode acontecer? A menos que a rocha os tenha vendido a seus inimigos. Olha só. A menos que Adonai os tenha entregado. Olha o versículo 31. Pois nossos inimigos não possuem rocha como a nossa rocha. Até eles podem perceber isso. Até o ímpio percebe, irmãos. O Deus que nós servimos, na hora que ele está apertado lá, ô irmão, ora por mim lá. O cara já caçoou, o cara já debochou, mas na hora que o trem aperta lá dentro, ora por mim lá na sua igreja. Ô irmão, ora por mim. Até o ímpio sabe que nós servimos a rocha. Como nós que servimos a ela, nós podemos desprezar? Versículo 32. Ao contrário, sua vinha procede de Sodoma, dos campos de Gomorra. Suas uvas são venenosas, os cachos são amargos, seu vinho é veneno de serpente, o veneno cruel das víboras. Isso não estava oculto em mim, selado em meus depósitos? A vingança e a retribuição são minhas, para quando o pé deles escorregar. Pois se aproxima o dia da calamidade, sua destruição se apressa sobre eles. Sim, Adonai julgará seu povo, terá dó de seus servos, quando vi que a força deles se esgotou, que nenhum será poupado, escravo ou livre. Então ele perguntará: onde estão seus deuses, a rocha em que confiaram? Quem comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho de suas ofertas de bebida? Que ele se levante e os ajude, que ele os proteja. Aí no versículo 39, nós temos o conceito de ressurreição na Torá. Vejam, agora que eu sou, e não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Ou seja, e faço reviver. A ideia de ressurreição aqui. Eu firo e curo. Ninguém é capaz de livrar alguém da minha mão. Isso é muito forte. Elevo a mão ao céu e juro, tão certo quanto vivo para sempre, se eu afiar minha espada flamejante e executar juízo com minha mão, vingar-me-ei dos meus inimigos, retribuirei a quem me odeia. Embebedarei meus arcos no sangue e minha espada devorará carne, o sangue dos mortos e dos cativos, carne da cabeça cabeluda do inimigo. Versículo 43, e termina o cântico. Cantem nações a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra de seu povo. Então aqui, esse cântico razino é o cântico que as nações, o povo judeu e as nações cantam para os inimigos do Eterno. É o mesmo cântico que nós temos lá em Apocalipse 15. Vamos lá em Apocalipse 15. Apocalipse 15, versículo 2. Vi algo semelhante ao mar de vidro misturado com fogo. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé, junto ao mar de vidro, segurando harpas que haviam sido dadas a eles por Deus.
eles estavam cantando o cântico de Moshe, tá vendo? O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as coisas que fizeste, Adonai, Deus dos exércitos celestiais. Teus caminhos são justos e verdadeiros, Rei das nações. Adonai, quem não temerá e não glorificará teu nome? Porque só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque teus atos justos foram revelados. Então será cantado nesse dia o cântico de Moshe e o cântico do Messias. E aqui nós terminamos o cântico. E aí Moshe diz ao povo, Moshe chegou e anunciou todas as palavras dessa canção, olha só, aos ouvidos do povo. Razino, né? É o falar próximo ao ouvido. E de Oséias, o filho de Num. Quando ele terminou de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, levem ao coração todas as palavras de meu testemunho contra vocês hoje, para que as usem quando incumbirem seus filhos de serem cuidadosos e obedientes a todas as palavras desta Torá. Pois esta não é uma questão trivial para vocês, ao contrário, ela é a sua vida. Por causa dela, vocês viverão muitos anos na terra que possuirão quando atravessarem o Iardem, o Jordão. Então Moshe diz, olha, sejam cuidadosos e obedientes a todas as palavras desta Torá. Os sábios do povo judeu, eles têm o entendimento que o cântico Razino nada mais é do que toda a Torá. Até porque a Torá, ela não é lida, né? Todos nós ou já fomos ou já assistimos a um serviço da Torá em uma sinagoga, e a gente sabe que quando se lê a Torá em hebraico, ela é cantada. A Bíblia é um livro cantado, a Torá é um livro cantado. Então, os sábios entendem que a Torá é esse cântico de advertência. A Torá é testemunha. Nós devemos ser testemunhas e a Torá também é uma testemunha, e principalmente uma testemunha contra nós, se nós não obedecermos à palavra do Eterno. E para nós encerrarmos, a Torá, os sábios, quando estudam a Parashá Razino, concernente ao aspecto da Torá, e a gente encerra, eles dizem o seguinte, 3 conceitos que eles tiram da Parashá Razino sobre a Torá. Primeiro, de acordo com a Parashá Razino, a Torá não pode desaparecer. E como o povo judeu é o povo que Deus delegou a eles a Torá, por isso que o povo judeu não desaparece. Então, a Torá, ela não pode desaparecer. Ela persiste. E olha que os rolos de Torá foram queimados e destruídos várias vezes. E a Torá também, ela persiste. Ela permanece. Ela não pode desaparecer. A Torá, ela é eterna. Esse é o primeiro conceito de Torá que os sábios extraem da Parashá Razino. O segundo conceito de Torá, sobre a Torá, é o seguinte, que os nossos impulsos, naturalmente se opõem
e resistem a ela. Ou seja, a Torá, automaticamente os nossos instintos e impulsos são contrários à Torá. É natural, é inerente ao ser humano. Quando a gente ouve a Torá, quando a gente estuda a Torá, quando se ensina a Torá, há uma resistência dentro de cada um de nós. Os nossos impulsos naturalmente se opõem e resistem a ela. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos na carne e nós somos terrenos. E a Torá, ela é celestial. Então, por isso que há uma resistência natural de nossa parte com relação à obediência dos mandamentos. É aquilo que Paulo falou, olha, aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Então, e ele diz, eu, com o meu homem interior, quero obedecer ao Eterno, quero servir ao Eterno, mas maldita essa carne, esse corpo em que eu habito. Por quê? Naturalmente, né, os nossos impulsos se opõem e resistem à Torá. Terceiro aspecto sobre a Torá que os sábios ensinam. Há dois tipos de oposição à Torá. Existe a oposição violenta, que é pela força. Qual que é a oposição violenta imposta pela força contra a Torá? É quando existe um governo, por exemplo, num país ou num reino, que ele proíbe o estudo da Torá, que ele proíbe ensinar a Torá, praticar a Torá, viver a Torá. Esse é um tipo de oposição violenta contra a Torá. Existem países hoje, em pleno século XXI, que é proibido você portar a Bíblia. Isso é uma oposição violenta à Torá. Não pode, existem países que você não pode cultuar a Deus, não pode adorar a Deus. Isso é uma oposição violenta, é a força contra a Torá. E aí, devido a essa oposição, muitas pessoas esfriam na fé e abandonam a fé. E por incrível que pareça, nesse cenário é mais difícil isso acontecer. Quando há mais perseguição, aí que há o verdadeiro evangelho. Porque aí você sabe que de fato aquela pessoa quer servir a Deus mesmo. Porque se ela for pega com a Bíblia, ela é presa. Se ela for pega adorando a Deus de forma oculta e escondida, ela sofre cárcere, punições, e mesmo assim ela quer servir a Deus. Normalmente nesse cenário aonde há a verdadeira fé. E qual que é o segundo tipo de oposição? E essa é perigosa. Essa é a que hoje nós vivemos no Brasil, que é a oposição que os sábios chamam de oposição sedutora. Não é pela força, não é pela violência, é pela sedução. Hoje nós somos o quê? Seduzidos pelo mundo, pelos prazeres do mundo, né? Aquilo que o mundo oferece. E aí, essa oposição sedutora gera em nós um esquecimento. Ele está tão envolvido com as seduções do mundo, né? Com o trabalho, com os prazeres, que ele esquece. Hoje tinha culto. Hoje tinha estudo. Hoje é terça-feira, hoje é dia de discipulado. O cara nem lembrou do discipulado. Isso mostra esquecimento. Tem algo me seduzindo aqui, atrapalhando para mim o foco principal. Então, há esses dois tipos de oposição à Torá. A oposição violenta, que é pela força, e a oposição sedutora, que gera o esquecimento. No Brasil, nós vivemos essa aqui, ó. A oposição sedutora. A pessoa é seduzida por N coisas e acaba se esquecendo do eterno. Nós já temos essa oposição natural porque o mundo jaz no maligno. E ainda nós temos a nossa carne, né? Que, como foi dito aí no segundo tópico, os impulsos naturalmente
se opõem e resistem à Torá. A nossa luta, irmãos, é tríplice. É aquilo que eu tenho ensinado. Nós temos que lutar contra a nossa própria carne primeiro. Nossa carne não quer orar, nossa carne não quer estudar a palavra, nossa carne não quer viver os mandamentos. Aí nós temos a primeira guerra, é uma guerra interior, e que tem que ser vencida e lutada diariamente. Essa a gente trava todo dia. Hoje tem guerra, amanhã também. É todo dia, todo dia. É uma guerra que a gente trava. Segunda, o mundo. Você sai da sua porta para trabalhar, você sai do seu lar para fora, é outra guerra. Aí é um sistema do mundo, que, como diz a palavra, o mundo jaz no maligno. Você sai para lá e vai tentar te corromper com riqueza, te corromper com ganância, te corromper com os olhos, te corromper com os prazeres que o mundo oferece. Aí nós temos que guerrear contra o mundo que nos tenta assimilar. Nós temos que ser luz. E eles tentam nos assimilar. Segunda batalha que nós travamos. E a terceira batalha é a batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Aí é a nossa luta contra Satanás e os demônios. E é uma batalha que a gente não vê com os olhos naturais. A gente não vê nada, mas às vezes Deus permite que a gente perceba o próprio inimigo falando na boca de uma pessoa. Fala, meu Deus, né? Isso aí não é essa pessoa que está falando, não. Isso aí já é o demônio falando na boca dela, não tem condições. Aí você vê a manifestação até visível dos demônios que tentam nos matar e destruir todos os dias. E por isso que nós não podemos baixar a nossa guarda. É por isso que nós ensinamos na terça-feira e frisamos ontem em Yom Teruah. O toque do shofar é um toque de alerta para a batalha que nós estamos vivendo, a batalha dos últimos dias. Amém, irmãos? Então, esse é o estudo de hoje. Shabbat Shalom e até o próximo estudo da Parashá.